Olá, boa noite a todos. Espero vos encontrar bem nesta altura que estamos aqui com muita chuva e muito vendaval. Uh, Acho que já precisávamos de água. Não estes estragos, mas já precisávamos de água, não é? Acho que tanto pedimos água que cá tivemos a nossa água que nos faz tanta falta. Ok? Uh, Gostava de saber se me estão a ouvir, se me conseguem ouvir, se está tudo bem. Ok? Então vou começando aqui já por me apresentar. Então mais uma vez boa noite a todos. Chamo-me Virgílio Machado, sou terapeuta e faço parte deste lindo projeto Unindo Corações e Terapeutas, que pretende espalhar a palavra de esperança a todas as pessoas, dando oportunidade aos que têm tido mais problemas, principalmente monetários, na vida, e portanto não queremos deixar ninguém para trás, e todos nós, os terapeutas, oferecemos para vos ajudar neste caminho. Então, sem mais demoras, vou começando já aqui e começo a falar pelo grande sentimento que todos procuram, aquele sentimento nobre que toda a gente procura, mas muitas das vezes no local errado, de formas erradas também, e é lógico que falamos de amor, não é? Seja ele qual for, começamos por falar do amor. Apesar de ir dar aqui a volta a este tema, que o que gostaria mais era de semear aí colocar aí uma sementinha para as pessoas conseguirem olhar um pouco de forma diferente para elas próprias, para conseguirem dar a volta a muito daquilo que vivem. E então, o amor, não é? Porque este poderá ter diversas formas e significados, não é? Dependendo de muitos fatores, sejam eles familiares, sociais ou outros quaisquer. Mas neste caso vamos falar daquele amor que é extremamente seletivo. Aquele que pensa, se eu te amo, eu quero que tu me ames de volta. Ok? E acima de tudo eu não quero que tu ames outra pessoa. E muito menos quero que outra pessoa que te ame. E então vamos pensar, onde é que isto tudo começou? Onde é que tudo isto começa em nós? Pensarmos desta forma, de agirmos desta forma, será que não começou logo no nosso nascimento? Já não coloco antes, porque muitas das vezes começa antes, mas vamos colocar aqui no nosso nascimento. Começando aqui pelos os nossos pais. E começando por eles, podemos começar aqui a questionar, não é? Mãe, tu não podes sair daqui porque eu preciso de ti. Ou então, dá-me um colinho que eu só assim me sinto seguro. Isto é amor? Ou
para uma menina, que eu vou colocar aqui também este caso, uma menina, o pai, tu não me podes deixar. O pai costuma trabalhar, ou antes costumava trabalhar muito, muito fora, estava mais tempo fora, e eram mais as mães que cuidavam dos filhos. Mas neste caso a filha pode chegar e pode pensar assim. E pensar, pai, não me podes deixar porque só tu é que tens a força para me proteger. Ou então, pai, não podes abraçar ou beijar ninguém a não ser eu. E isto é amor? Será que isto não... Com isto, né? Com isto não me estarei a restringir das diversas formas de amor para agarrar esta proteção, esta proteção de amor que julgamos que é. Pois, se eu acreditar que aquilo é que é o amor, apenas vou querer ter mais experiências iguais a estas. Porque o meu desejo nada mais é que voltar a sentir aquilo que chamamos amor. Penso que seja assim, não é? Não será assim? Mas, se for assim, pelo menos ao meu olhar, porque isto do amor tem muito que se lhe diga, ou seja, isto do amor restringe as relações humanas. Enquanto o ódio, por exemplo, é generoso, é caloroso e une as pessoas umas contra as outras. O que é estranho, não é? Mas vejo que isto é usado, por exemplo, pelos políticos. E vejo que eles não apelam, por exemplo, ao amor. Eles apelam a quê? Mais ao ódio. E lembro-me logo aqui de uma frase típica deles, que penso que serve conhecimento de todos, né? Que é: vocês devem morrer, se necessário, a lutar contra o inimigo. Nunca ouvi um governante dizer que vocês têm que se amar uns aos outros. Mas isto junta mais gente que o amor. Ou seja, o ódio realmente junta mais gente que o amor. Por isso, se olharmos a isto que nós nos agarramos, pensamos que se calhar até isto é amor. Mas será mesmo amor isto? Portanto, a única forma que vejo muitas das vezes de escapar desta tentação, não é? De que temos todos os dias, as nossas telas estão todos os dias a mandar, os nossos colegas estão todos os dias a mandar. E esta tentação do ódio, não é? Eu vejo muitas das vezes que é com o humor que se consegue, por vezes, fugir um bocadinho a isso. Porque se for com pancadaria, apenas estaria a semear mais do mesmo, não é? E vejo que isso socialmente até é mais fácil. E por vezes até dá grande resultado para aquilo que os outros querem. E então será que podemos pensar de outra forma? Será que e se procurássemos ser diferentes? Mas logo aí depois vem outro paradigma, né? Ou seja, o que você não muda, o que tu não mudas,
tu escolhes. Ou seja, se tu escolhes ver a televisão, aqueles programas, os ditos programas, és tu que escolhes. Se queres ouvir uma rádio que esteja a passar algo também nefasto, és tu que escolhes. Se escolhes estar numa roda de amigos com esse tipo de conversa, és tu que escolhes. Ou seja, se tu tens alguma coisa para mudar, quem que pode mudar? Só tu. Então muda. Se não estás a escolher precisamente aquilo que não queres mudar. Pode-se pôr aqui noutros paradigmas que é pode-se colocar aqui no corpo, na saúde, no trabalho, nos relacionamentos. És tu que escolhes. E eu penso que aqui pode-se olhar pelo livre-arbítrio que tanto se fala. E acho que é aqui que devemos olhar, começar por olhar, começar por ver o que é que realmente se passa aqui, connosco. E agora colocando aqui um pouco de humor sem rir, né? Dou aqui se calhar um exemplo, se calhar dois exemplos fazem todo o sentido, que é, por exemplo, nos aeroportos, já presenciei mais abraços sinceros do que em casamentos ou outras cerimónias festivas. Outra, os hospitais, ou seja, as paredes dos hospitais, já ouviram muito mais orações verdadeiras do que em qualquer local sagrado. Mas isto acontece porquê? Porquê é que isto acontece? No meu entender, é porque os momentos em que o amor é mais sentido é quando ele está a fugir, não é? Quando ele começa a fugir de nós. E quando há a possibilidade de perdermos aquele colinho, aquela proteção. Mas agora vamos pensar, e se nós não necessitássemos de sentir essa perda para darmos esse abraço, não é? Para pedirmos alguma coisa, mas principalmente esse abraço. E se não fosse necessário estarmos a perder, e se conseguíssemos dar esse nosso amor sem que seja preciso sentir aquela presumível segurança, não é? Será que não é aí que realmente iremos semear o nosso verdadeiro amor? Agora gostava de voltar aqui à outra faceta do amor-ódio, né? que se chama aqui a comunicação. Vamos pôr aqui de outra forma, que é as pessoas normalmente falam de se unirem em amor ou ódio, não é? Fala-se muito sobre isso. Então, se as pessoas não souberem comunicar em amor, vão achar que todo o desacordo é uma afronta à pessoa, é um ataque pessoal, e em vez de ouvir o outro, vão se defender. Ou seja, a pessoa luta para estar certa, em vez de tentar entender o que é que realmente se passa. Mas isto acontece maioritariamente porque a pessoa acha que a comunicação é sobre vencer. Mas na minha perspectiva, a verdadeira comunicação não é uma competição. Deixamos a competição para trás. Mas é assim uma aprendizagem que devíamos levar connosco. É algo que nos fará crescer e elevar a nossa sabedoria. Crescendo, conhecendo novos pontos de vista, olhando as coisas de uma forma realmente diferente,
Porque eu acho que quando a pessoa entende isso, cada vez que entra em algum desacordo, vai escutar a outra. E aí sim, fará uma construção, uma conexão com o outro. Porque se não o fizer, apenas fará ruir as pontes que possam existir aí, as pontes de conexão, porque ninguém estará sempre certo. Até se, por vezes, nenhum tem razão, mas todos eles querem ter a razão. E não vão compreender o que é que se passa com o outro, e isso acabará por afastar o outro, acabará por afastar os que estão à volta. Portanto, acho que o melhor é pararem de lutar em batalhas que nem precisam existir, nem deveriam existir, que apenas existem por estarem no modo de defesa, e por consequência em lutas que irão afastar das pessoas, e a cada discussão vão-se afastar mais e mais e mais, em vez de entrarem em compreensão uns dos outros. Agora podemos pensar onde é que isto tudo começa, né? Onde é que isto tudo começa, onde é que é o início destas confusões todas, de procurarmos o amor onde não há, mas nós achamos que realmente é o amor. Podemos retroceder aqui aos nossos primeiros 7 anos, que é onde aqui tudo começa. É onde maioritariamente aprendemos a ser quem somos. Atenção, aprendemos a ser quem somos. Não somos quem somos, mas aprendemos a ser quem somos. Porque nesta altura é quando absorvemos tudo o que nos rodeia sem questionar. Se está bem, se está mal, apenas funcionamos com os sentimentos, sem julgar nada. Se pensamos num sentimento de conforto, sentimos bem aconchegados, então queremos mais daquele. Mas se porventura sentimos desconforto, repelimos e não queremos mais daquilo. Mas e se estes sentimentos são dessa altura, será que eles ainda são válidos hoje e têm o mesmo significado? Sim mesmo. Porque se sentimos rejeição, sentimos rejeição naquela altura, quando não nos fizeram as vontades, vais sentir o mesmo que naquela altura mais amplificado à tua vivência, não é? Os anos que viveste, vais passar por várias fases dessas e vais sentir o mesmo. Apenas é ampliando cada vez mais. Porque sejam situações muito parecidas, algumas que nós entendemos que é parecida, e então o que vai acontecer é que vai ampliar tudo aquilo que sentimos. E vai ampliar na tua vivência tudo aquilo que passas. Porque durante a tua vida vais arranjando forma de dar aquele significado, aquele sentimento às diferentes situações em que vão passando. Vai passando na tua vida. Posso dar aqui um exemplo assim mais por alto, mas vamos supor que quando eras pequeno, tens um irmão, e naquela altura o teu irmão recebeu uma bola, e tu recebeste uma bicicleta, e tu achas que deverias ter ganho aquela bola, uma bola igual, porque os teus pais deveriam saber
que tu querias era a bola. Hoje, quando alguém não te faz as vontades e não te entrega aquilo que tu querias, ou achavas que querias, achavas que os outros deveriam entender isso, o que é que acontece? O que é que sentes? O que é que sentes quando isso acontece? Vais sentir novamente que não és entendido e que te deveriam ter feito aquilo que tu não tinhas, que tu tinhas em mente e que ainda esperavas que te fizessem. Ou seja, expectativas, não é? O que mata hoje muita coisa. Expectativas. Depois vais colocar as culpas em quem? No outro. Pelo desconforto que te fizeram sentir, não é? Mas, se pensarmos bem, será mesmo assim? Ou será que a vida vai-te mostrando alguma coisa que ainda não conseguiste aprender? Será que não está aí qualquer coisa que necessites de aprender? Então, agora vamos mudar aqui um bocadinho os papéis e vamos imaginar que és grato pelas mesmas coisas, pelas mesmas situações que te deram em pequeno as coisas ou melhor, que deram as mesmas coisas, mas sentiste grato por aquilo que recebeste, pelas pessoas que te ofereceram e que estão ali para ti. O que é que achas que mudaria na tua forma de estar? Tua forma de agir hoje? Será que mudaria alguma coisa? Será que irias sentir o mesmo? Irias sentir aquela rejeição? Ou talvez irias viver aquilo de uma forma diferente e mais leve? Há que pensar, não é? Com isto, acham que isto afastaria as pessoas envolvidas ou criaria mais conexão? No agradecimento. Pois esta é mesmo uma responsabilidade de cada um. E cada um deverá assumir essa responsabilidade. Agora imagina que assumes essa responsabilidade como tua. Como é que achas que te irias sentir? Achas que sentias dono de ti mesmo? Achas que sentias ou não? E aqui deixo outra questão que é e qual foi a última vez que te sentiste assim, desta forma? Depois da gratidão, vais te sentir responsável por aquilo. Agora, há quanto tempo é que não sentes isso? Sei que é difícil pensar neste sentido, mas em alguns momentos já te sentiste assim, ok? E deveria ser esse sentimento maior quando fazemos as coisas responsavelmente. Por exemplo, hoje vejo que alguns pais responsabilizam os filhos por eles não serem aquilo que eles nunca conseguiram ser eles próprios. E os filhos responsabilizam os pais por não conseguirem algo, seja o que for, a mais pequena que seja. Mas podemos ainda fazer este mesmo caminho, olhando desta vez para fora da família. E fazendo este caminho, o que é que se consegue ver? O que é que se consegue ver neste paradigma todo? Pode-se ver, por exemplo, eu pelo menos vejo pessoas a responsabilizar os amigos,
a responsabilizarem os colegas, a responsabilizarem os patrões, principalmente, toda a gente já viu isso, é responsabilizar o governo, o mundo, por aquilo que eles não são capazes de fazer por si próprios e se responsabilizarem por isso. Mas será que podemos mudar isso? Essa forma de pensar, essa forma de ser? Talvez com algumas mudanças de atitude e por vezes ajuda de fora, podemos aprender a mudar a nossa forma de pensar, de agir, de reagir, mediante as situações, saindo da culpabilidade e o vitimismo, que são duas coisas que está muito assente dentro de nós. E voltando aqui à temática da responsabilidade, não é? Esta não é igual à culpabilidade e ao vitimismo. É retomarmos a ter o poder de ver as coisas como crescimento, e podermos mudar tudo isto, ok? Podermos voltar a ser aquilo que realmente somos, fazer as nossas coisas, deixarmos as máscaras, não é? Que colocamos desde pequeninos, começamos a colocar máscaras e vamos largando as máscaras, porque a culpabilidade e o vitimismo é o looping, ou a rodinha do rato, que começou a culpar tudo e todos, para continuar a sentir e vivenciar a mesma dor, o mesmo desconforto, achando que isto é que é amor. Isto é que é o amor dos outros. Apenas também porque aprendemos a reconhecer isto principalmente nas relações que tivemos com os nossos pais, ok? Isto é normal, ok? Porque aprendemos que aquilo é que é a segurança. Mas depois deixamos de aprender a nos responsabilizarmos por nós, não é? Daí a importância do desapego, não é? Também para esses motivos. E criamos as nossas próprias seguranças. Dentro da insegurança, vamos achando as nossas seguranças. Porque muitas das vezes pensamos que eles vão sempre estar ali para nós, não é? Porque o amor deles é nosso. E se isso não acontece, lá vem a rodinha do rato e ficamos perdidos, abandonados, rejeitados, etc. E tudo o que eles queriam passar para nós, a mensagem que eles queriam passar para nós, e querem passar para nós, é muito simples. Tu és capaz. Por isso, segue o teu caminho. O teu caminho. Ok? E muitas vezes pensamos que escolhemos o nosso caminho de uma forma racional. Mas no fundo somos guiados por esses padrões inconscientes, formados ao longo da nossa vida, das nossas vivências, e à nossa própria forma de ver as coisas, e à nossa própria compreensão, ok? Portanto, uma pessoa pode pensar de uma forma, outra de outra, está tudo certo, porque são as vivências que a própria pessoa viveu. Por exemplo, o medo do fracasso, do julgamento, da rejeição, ou mesmo do sucesso, podem nos levar a uma vida que apenas reagimos em vez de decidirmos, ok? Então, levamos ali uma vida de reação e não uma vida de decisão. O que às vezes parece uma escolha. Na maioria das vezes, nada mais é que a adaptação daquilo que consideramos seguro. O tal abraço. Que estamos à espera, né? Mas a segurança e a plenitude raramente andam de mãos dadas. Por tudo o que já referi anteriormente, nós criamos com essas crenças enraizadas,
E se nos apercebermos que evitamos os riscos, e com isto também evitamos viver, aprender, fazemos fazer o que gostamos sem pensar o que o outro irá pensar ou falar, porque muitas das vezes o medo é mesmo isso. Passamos por esses medos muitas vezes durante a nossa vida, e este medo de ser visto pelos outros desta forma, não é? Vocês, até podia dizer que vocês não têm medo de fazer, vocês têm medo de tentar, têm medo do julgamento, realmente o julgamento do outro, seja ele quem for. Vocês imaginem que têm medo de começar do zero, seja um trabalho, um passatempo, um desporto ou até mesmo uma relação, seja o que for. Vêm com medo, esse medo é do quê? É do que o outro irá pensar sobre isso, ou é outro medo, não é? Mas se olharmos bem a isso e colocando aqui mais uma sementinha, eles apenas estão a viver a vida deles, ok? Sem saber viver, se calhar, a vida deles. Portanto, não faz deles melhores julgadores que nós sobre aquilo que realmente fazemos, ou seja, sermos responsáveis, porque o que julgam não é mais nem menos do que o reflexo dos seus próprios medos e inseguranças e tudo isso. Portanto, os julgamentos deles não vos define, não vai definir, ao menos que vocês deixem que isso aconteça, ok? Sei que isto é aqui muita informação para interiorizar, e acho que se calhar já ouviram isto várias vezes de outras formas, mas é bom que vá crescendo dentro de nós este pensamento assim. Mas facilitando aqui as coisas, vou colocar aqui uma questão que toda a gente sabe, que toda a gente me conhece sabe que eu gosto de colocar as questões. Sou muito de colocar as questões. E depois respondessem com tempo, depois de refletirem sobre isso, depois de refletir um pouco mais sobre isso. Então, vou-vos deixar aqui com mais uma pergunta que irá ficar no ar, e depois espero que me enviem a pergunta, ou seja, a resposta, a vossa própria resposta, que até podem vir com perguntas, mas a vida que estás a viver agora, né? A vida que vocês estão a viver agora, é resultado das tuas decisões ou é resultado dos teus medos? Gostava de deixar aqui esta pergunta para vocês, para pensarem um pouco, ok? E assim despeço, e bom fim de semana a todos, e sejam felizes. Tchau.